Iniciando então a segunda série de comentários sobre o segundo capítulo da obra Chave para a Teosofia, da senhora Helena Blavatsky. Então, o primeiro trecho ali diz respeito, todo o capítulo diz respeito à questão da teosofia exotérica e esotérica, que eu falei um pouco nos outros áudios anteriores. E a primeira questão é o que a sociedade teosófica moderna não é. Aqui tem uma série de questões relacionando com o budismo, tem um trecho bem longo ali de 2, 3 páginas. Eu vou fazer, como de costume, alguns comentários da minha impressão que eu gostaria de destacar. Esse trecho ele faz muita referência, a meu ver, à primeira, ao primeiro princípio da sociedade teosófica, né? Então acho que a gente tem que sempre recordar ele, formar um núcleo de fraternidade universal. Então, e depois, os outros, instigaram os estudos comparados de religiões. Então, essa questão do núcleo é algo bem presente em toda a proposta da teosofia e da sociedade teosófica, que é apresentar o elo que une as outras vertentes. Então, reconciliar não só as religiões, porque aqui tem um trecho também que ela diz, então que todos os membros podem ser podem ser adeptos de qualquer outra religião, praticantes de qualquer outra religião, ou mesmo nenhuma, tanto faz se é um espiritualista, se é um materialista, né, se é um cristão, se é um muçulmano, aqui nas palavras dela. Ah, porque a ideia é justamente mostrar os pontos comuns e reais, né? Então, a teosofia é tudo que é verdadeiro. Todas as religiões são detentoras de uma verdade parcial, né? É que tem muitas confusões ali misturadas, muito dogmatismo, né? Muita deturpação, enfim, aquela coisa toda que já falamos a respeito. E o principal papel, então, da sociedade teosófica é formar esse núcleo de fraternidade universal. E fazer isso através da razão, né? Então, quando a literatura teosófica nos explica que somos todos uma unidade, parte do mesmo todo, mesma essência, isso acaba nos desarmando para aquela questão, de tentar na nossa mente nos separar dos nossos semelhantes. E essa reconciliação que a literatura teosófica propõe não diz respeito somente às diferentes religiões e crenças, mas também à questão da ciência acadêmica com a espiritualidade, com a filosofia, né? Então, esse tripé do conhecimento humano, que eu penso que a teosofia tem um papel-chave, né? Que a literatura teosófica tem um papel-chave, mostrando que a religião, se a gente for no sentido esotérico dela, né, a raiz, a essência do ensinamento é científico, é algo que pode ser comprovado, talvez não em laboratório, com equipamentos como os acadêmicos estão acostumados, mas pode ser testado com a questão da própria percepção humana e da experiência humana, né? Então, essa reconciliação que eu penso que seja, interpretando o que eu acabei de ler, acabei de reler aqui, né, seja o mais importante, né? E tem um trecho aqui também onde ela resume, né, o teosofista como um filântropo, né? Então, que motivos o teosofista teria para se filiar à sociedade teosófica? A questão de trabalhar pela causa teosófica, né? Então, eu acredito que todo mundo que teve uma breve compreensão do que é a teosofia, a importância dela para a humanidade, vai concluir que a humanidade sofre e boa parte do sofrimento se dá pela ignorância e que esse conhecimento pode esclarecer e reduzir muito do sofrimento e muito dos conflitos também. Então, eu costumo dizer que quem entende um pouco da teosofia não resta alternativa ao não ser trabalhar por ela até o fim da vida, né? Porque realmente é algo que ameniza muito os sofrimentos da humanidade, né? Direta e indiretamente. Aqui voltando então às razões para se filiar à sociedade teosófica, geralmente o pessoal me pergunta, né, qual o benefício? O pessoal quer um benefício, às vezes quer ganhar um brinde, não sei o que quer ganhar. Um, o benefício é a oportunidade de trabalho, né? Eu acho que a questão não é o que a sociedade teosófica tem a nos oferecer, né? É o que a gente tem a oferecer à sociedade teosófica. É o que a gente tem a oferecer ao movimento teosófico, né? A questão é o trabalho. A gente está aqui reencarnado e é uma grande oportunidade de trabalhar na seara dos mestres, né? Então,
Enfim, mas essa já é a minha visão, né? A minha interpretação da questão que ela está apresentando aqui. Mas fica para reflexão, né? Ela diz que quem não está disposto a cumprir o programa, que se resume, como nas palavras da própria Blavatsky, como a filantropia, né? Outros trechos eu já li que ela resume teosofia a altruísmo. Então, se a pessoa não está disposta a isso, não está disposta a trabalhar, também não tem muito motivo para ela se filiar, né? Esse trabalho não quer dizer que a pessoa tem que ter um conhecimento teosófico gigantesco. Podem ser coisas simples, né? Como ajudar na propagação da literatura, podem ser coisas bem simples. Mas ela vai ter que ter um pouco de predisposição ao trabalho filantrópico, né? Ou realmente ela não vai ter motivo nenhum, né? Vai acabar se tornando teosofista não praticante, né? Não faz sentido nenhum. Aqui na nossa região a gente tem bastante isso no catolicismo, né? Aquela pessoa que ela é católica, foi batizada, mas nunca vai em nada, às vezes nem acredita, né? Às vezes até é um católico meio ateu, assim, né? Então é o tal do católico não praticante, o que não faz sentido nenhum, né? Mas enfim, só para usar como exemplo e analogia.